Olá, hoje nós vamos falar de uma situação bastante preocupante na área do meio ambiente aqui no estado. Organizações protocolaram na Assembleia Legislativa uma nota técnica apontando 10 ilegalidades na proposta do governo sobre unidades de conservação. Há um projeto em tramitação na Assembleia e há preocupações em relação a essas áreas que vão ser, então, alvo desse projeto. Quem vai explicar melhor essa questão é o Herman Oliveira, que é secretário executivo do FORMAD, o Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento, um dos órgãos que protocolaram essa nota, também junto com o Observatório Socioambiental. Herman, obrigada por ter aceito o nosso convite para retornar aqui. O Herman esteve aqui o ano passado. Eu queria que você explicasse um pouco o que está sendo apontado nessa nota, que tipos de ilegalidades vocês estão apontando. E assim, é um projeto que quase foi votado, né? Isso ajuda a suspender e a discutir mais essas questões, o fato de vocês estarem apontando situações possíveis ilegais? Bom, primeiro é um prazer estar aqui novamente, agradecemos a abertura do espaço. E em relação aos pontos apontados, eu diria que não sei se ele tem o condão de fazer com que a Assembleia repense, né, e estabeleça novas formas de encaminhar esse projeto, né? Nós diríamos que é necessário debater isso com a sociedade, de maneira geral, né, de maneira com lisura, com transparência, e elencando os pontos realmente importantes e que atingem diretamente a sociedade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ecológico, o potencial turístico que envolvem essas unidades de conservação e, claro, né, indo aos pontos que tem relação com o aspecto jurídico, nós diríamos que essa proposta ela é inconstitucional, na medida em que ela estabelece regra geral para elementos que são prerrogativas da União. Então, o Estado ele não pode alterar a forma como se criam e se implementam as unidades de conservação, porque isso é prerrogativa da União, do Poder Federal, e não dos Estados. Uhum. O projeto que está em tramitação é a PEC 12 de 2022, correto? Sim. Né, que cria aí mudanças nas regras para criações de unidades de conservação. Elas explicitamente citam unidades ou áreas que seriam federais, porque existem alguns parques e situações que são de competência do Estado, né? Na proposta, tem essa diferenciação ou isso está sendo no bojo? Então, esse é o problema, porque ela estabelece uma regra geral para unidades de conservação estaduais, só que extrapola a competência na medida em que essa regra geral, né, que subordina, e não é nem vincula, subordina a criação de novas unidades de conservação à regularização fundiária. Isso não existe, né? Mesmo o SNUC, quando ele estabelece a priorização da regularização fundiária, ele vincula essa regularização fundiária às compensações. Então ele vai dizer, olha, os recursos, né, de compensações, eles devem ser utilizados prioritariamente para a regularização fundiária, para que não haja conflitos, né, em torno das unidades de conservação ou mesmo dentro. Na medida em que você tem unidades de conservação, onde há sobreposição de particulares, e você não tem clareza de quem são esses particulares, porque o CARP no estado de Mato Grosso não está estabelecido, finalizado. Então, existem grileiros, existem poceiros, existem pessoas que têm as suas áreas de boa fé e aqueles, claro, que têm as áreas de má fé. E o Estado não apresentou esses estudos. Dentro dessa proposta, dessas 10 ilegalidades que vocês apontam, além dessa questão da regularização, tem alguma outra questão que você considera mais grave, digamos? Gravíssimo é o fato de que o Estado, na atual legislação, né, a Constituição Estadual, ele estabelece que o Estado teria 2 anos para fazer a criação e a implementação. O que é a implementação? Plano de manejo, né, fiscalização, você ter os conselhos estabelecidos.
E aí, quando ele diz que, olha, o Estado terá 10 anos para fazer a implementação dos estados a partir da regularização fundiária, ou seja, você extrapola 5 vezes mais do que a lei estabelece atualmente, então isso equivale a declarar praticamente uma moratória na criação de unidades de conservação, o que é absurdo, sendo o estado de Mato Grosso um estado com um número de grilagens, né, e como eu diria, na medida em que esses grilos, né, eles acabam se estabelecendo. E um outro modus operandi que ocorre no estado de Mato Grosso, que é trazer para a legalidade aquilo que é ilegal. Então, muitos desses imóveis rurais que se encontram na ilegalidade, eles acabam sendo incorporados, né, legalizados. E aí, quem perde com isso? A sociedade. Porque é preciso deixar claro que as unidades de conservação, elas prestam serviços a toda a sociedade mato-grossense, em termos de regulação climática, em termos de manutenção de corpos hídricos. E se você sobrepõe a isso o fato de que a gente vive uma crise hídrica, uma crise climática, uma perda de corpos hídricos, que pode inclusive comprometer a vida no planeta, é uma irresponsabilidade por parte do Estado. Esses apontamentos que foram feitos, eles foram encaminhados também para, por exemplo, para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para outros órgãos fiscalizadores, Ministério Público? Vocês buscaram também esses canais para denúncia? Nós estaremos buscando um diálogo com o Ministério Público, né, inclusive com o Ministério Público Federal também, né, apontando essas ilegalidades, a inconstitucionalidade. Agora, não buscamos um diálogo com a SEMA, na medida em que a própria SEMA também não abriu para a sociedade. E sendo formada, assim como observa, né, um fórum com mais de 30 anos de presença no Estado, né, com reconhecimento, nós achamos que nós deveríamos ter sido procurados para debater o tema, e não fomos. Né? Então o Estado agiu de maneira, inclusive pelo fato de mandar o projeto no final de dezembro, né, no final do ano, com eleições, com todos os problemas que nós tivemos no Brasil, né? Isso é uma forma temerária de conduzir projetos que dizem respeito à sociedade. Nesses casos, assim, é claro que não sei dizer todos os trâmites, né, agora, mas deveria ser marcada audiência pública, deveria ter, porque aí você fala em debater com a sociedade, os interessados também, né, a sociedade mesmo, a civil, poderia e deveria participar, é isso? Vocês têm essa proposição também de calendário para audiências? Com certeza. Na verdade, o Formad construiu no ano passado um fórum para debater a situação das unidades de conservação, não só do ponto de vista ecológico, mas também entendendo que há comunidades que vivem, como no caso da reserva Guariba Roosevelt, que tem o seu modo de vida intimamente vinculado à unidade de conservação, né? Porque é uma comunidade extrativista. Além disso, você tem o Parque Cristalino, que tem muitos projetos de educação ambiental que beneficiam as cidades onde o parque está instalado. Além disso, você tem o Parque Serra de Ricardo Franco, que é um tema muito triste, né? Porque do lado da Bolívia, por exemplo, o parque continua praticamente intacto e eles têm visitações, eles conseguem fazer com que o parque, né, do lado da Bolívia, seja um atrativo e um exemplo de turismo ecológico, de turismo comunitário e assim por diante. Né? E no Brasil não. Né? Do lado de Mato Grosso, você tem um parque com um processo de intrusão cada vez maior, com políticos ali dentro, né? Políticos nacionalmente reconhecidos, e não há por parte da SEMA nenhuma boa vontade e nenhum projeto ou um programa ou um plano de desintrusão dessas pessoas. Pelo contrário, né? A SEMA busca, através de diversos artifícios, protelar esses processos de desintrusão e de discussão com a sociedade, né? Do ponto de vista do que essas unidades de conservação são capazes de prover à sociedade. A Vila Bela, por exemplo,
que tem ali um turismo histórico, poderia fazer um turismo comunitário, um turismo de aventura, né? Porque o Parque Serra de Ricardo Franco é capaz de promover isso. E não há, né? O próprio funcionamento dos conselhos, eles ocorrem à revelia da sociedade. Então, ultimamente, só para finalizar esse ponto, existiu agora a implementação do conselho do Parque dos Quelônios, ali no Araguaia. Ninguém ficou sabendo. Nossa. Você falando de economia, de turismo, a gente tem aí uma PEC que está alterando regras para a criação das unidades de conservação. Existem projetos que consigam criar aí alternativas econômicas preservando esses parques? Como você está citando aí, o que poderia ser feito, por exemplo, oficialmente, legalmente, para que se aproveite dessas áreas de uma forma sustentável, Herman? Olha, o Brasil, de maneira geral, em Mato Grosso, poderia utilizar isso com muito sucesso, eu diria. Tem muitos sítios arqueológicos. Não é sabido, mas o estado de Mato Grosso é um dos estados que mais tem sítios arqueológicos. O problema é que eles não são bens acautelados, ou seja, eles não estão no cadastro do IPHAN. Agora, se você passear, fizer uma visita a Juara, por exemplo, né, tem diversos sítios arqueológicos. Você poderia aproveitar esse turismo, inclusive fazer uma captação em dólar, em euro, porque tem muitas pessoas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, que gostam desse tipo de turismo. E você não vê uma ação do governo nesse sentido. Então são elementos, né? Esses elementos de turismo histórico, né? Como eu estou citando, né? Inscrições rupestres, arqueologia, que são subaproveitados. Além, obviamente, desse turismo de aventura, Tangará, por exemplo, que é um lugar que poderia ser melhor aproveitado, o Rio Prata, em Jucimeira. Eu poderia, assim, passar horas aqui citando exemplos de potenciais turísticos no Araguaia, aqui na Serra de São Vicente, né, Jaciara, Jucimeira, na região noroeste, como citei agora, Juara, aqui na região de Tangará da Serra, Cuiabá também. Você pode ter um aproveitamento melhor com fortalecimento de economia local, né? Se você pensar nisso com mais carinho, com mais cuidado, com mais inteligência. Nós tivemos aqui, inclusive, o ano passado, uma entrevista falando de um projeto que estava sendo iniciado lá no Alto Tapajós, né, com os índios, para eles conseguirem aproveitar daquela região de floresta que eles têm, daqueles produtos, aprenderem a fazer, né, a colheita, a colocar ali à disposição para mercados, enfim. Que projetos você pode citar, por exemplo, que sejam boas iniciativas, que sejam bons exemplos, que deram certo, né, e que podem, de repente, inspirar, mostrar que é possível, né, preservar a floresta e, ao mesmo tempo, obter, né, economicamente, né, recursos, enfim, fazer essa conciliação. Você teria algumas coisas, algumas sugestões? Parque Cristalino. Tem uma fundação lá dentro que trabalha com educação ambiental, visitações, né, identificação. Então, entre os exemplos, né, eu acho que o Parque Cristalino é um exemplo claríssimo, né, e potente do que a Alta Floresta, por exemplo, é beneficiada em termos ecológicos, educativos. Bom, alguma questão que a gente não abordou, que você queira trazer? Que preocupações agora? Como é que vocês vão acompanhar, né, todo esse processo aí dessa PEC, né, dessas propostas, enfim? Quem quiser acompanhar também, ou quem quiser trazer sugestões, engrossar, digamos, essa luta, como é que pode fazer, Herman? Bom, o Formad tem a sua página, né? www.formad.org.br. Nós temos as mídias sociais e todas essas notícias, informações estão sempre sendo veiculadas. Vocês podem nos contactar através do site ou através do nosso e-mail, né? secretaria@formad.org.br ou comunica
formad.org.br, trazendo sugestões, pessoas que queiram trabalhar voluntariamente. O Formad, ele não é uma ONG, ele é uma rede com mais de 30 afiliadas. Então, existem projetos de toda a natureza, onde as pessoas podem tentar obter informações através das nossas redes, da nossa página, e engrossar esse caldo, né? A gente precisa muito que a sociedade participe, entenda o problema e se engaje e pressione os tomadores de decisão, no nível do executivo e do legislativo, para que os parlamentares e os políticos, de maneira geral, sejam sensíveis à causa socioambiental. Tá ótimo, muito obrigada novamente. Nós é que agradecemos. Boa luta lá, né? Bom, gente, nós escutamos aí o Herman Oliveira, secretário executivo do Formad, o Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe, acompanhe essa luta. Até a próxima.